pessoas, como estão? Bom início de semana, hoje dia 15 de julho, esse vídeo antes para os membros aqui do canal, membros que financiam essa bagunça, mas está aberto para todos vocês também uma semana depois. Seguinte, a sugestão desse vídeo foi de um membro, o Marcelo Neves, e ele queria saber como que a NFL virou uma liga aérea, sendo antes, durante boa parte da sua história, maior parte da sua história, uma liga terrestre. Como que a gente saiu da NFL tendo sua maior estrela nos anos 60 com o Jim Brown, por exemplo, tendo nos anos 80 o Walter Payton, anos 70 também, anos 90 o Barry Sanders, o Emmitt Smith e tudo mais, para basicamente hoje ter realmente uma super estrela na posição, que é o Christian McCaffrey, muito porque ele também é importante recebendo passes. Como que a gente saiu disso? Bom, para evidenciar que de fato a gente saiu disso, né, para além da questão dos salários, né, um quarterback ganha 4, 3 vezes mais do que um running back titular ganha em média hoje, eu criei uma estatística diferente que é a média aritmética de jardas corridas e jardas passadas do top 3 da posição de running back e de quarterback. E aí a gente vai ver que de fato houve uma queda no topo da posição e houve um crescimento no topo da posição. Mas vamos aos paradigmas então. A gente começa com 1999. Esse é o primeiro paradigma com o The Greatest Show on Turf. O então St. Louis Rams revoluciona a NFL mostrando que dava sim para colocar 3, 4 recebedores e vambora. E que o seu running back precisava ser muito útil também no jogo aéreo. Os Rams em 1999 quebraram aí vários recordes e foram líderes da NFL em jardas por jogo com 400, em pontos por jogo. Os Rams tiveram 33 pontos por jogo. Mas mesmo sendo um primeiro paradigma, ainda era uma era que os running backs apareciam com frequência. O Jamal Lewis teve 2.000 jardas, o Barry Sanders tinha acabado de ter essa marca também, o Terrell Davis também, há pouco tempo. Então não é como se a NFL já tivesse transformado da água para o vinho, de uma liga cujo foco era muito terrestre, que as estrelas eram muito terrestres, para os quarterbacks só aparecendo e os quarterbacks sendo aí os grandes protagonistas. Os Rams aparecem também no segundo paradigma, em 2001 e 2003. E o vilão dos Rams é um vilão também do Peyton Manning no início da carreira. Não é o Tom Brady tão somente, porque o Tom Brady não jogava na defesa. Ele foi para lá de importante, óbvio, mas o Bill Belichick tem que ser mencionado. O Bill Belichick teve como meta no Super Bowl 36 em 2001, e passou essa meta para a defesa, descer a lenha no Marshall Faulk. Esse era o plano de jogo. Descer a lenha, descer a porrada nos caras e vambora. Era uma postura que até existia na NFL mais antiga. A regra de interferência de passe ela surge muito porque estava quase inassistível o jogo aéreo nesse aspecto, né? E também para tentar parar um pouco o Pittsburgh Steelers de 74, 75, mas mesmo assim eles ganham 78, 79. A regra de interferência de passe surge em 78. E aí começa essa transição do jogo terrestre para o jogo aéreo. Mas é no século 21 que essa transição ela termina. E esse segundo paradigma. Por que eu estou falando isso? Porque no Super Bowl 36, a orientação era essa. Desce a lenha no Marshall Faulk, não deixa ele ficar confortável. Em 2003, na final da AFC, mesma orientação no final do jogo. Os Patriots à frente do placar, o Peyton teve um jogo ruim, né? Patriots e Colts, a final da AFC de 2003. O Ty Law foi brilhante, um dos melhores cornerbacks de sua geração. Tem uma interceptação fantástica do Ty Law, se não me engano é a primeira dele no jogo, que ele está marcando em zona, ele recua, lê o Peyton muito bem, é uma coisa espetacular. Mas enfim, tanto naquele jogo como no Super Bowl, o contato ilegal não foi tão marcado. Em 2004, depois dessa partida, começou a ter um novo direcionamento da NFL para os árbitros. Marquem mais contato ilegal. Com essa marcação aumentando, as defesas podiam ser menos agressivas na marcação, o jogo aéreo abria por tabela e os números melhoravam para os quarterbacks. É importante a gente frisar isso, que essa mudança acontece por dois motivos. Mudança de regra e talento. Porque aí, com a abertura, mais talento aparece, o solo fica mais fértil para a posição de quarterback. O terceiro paradigma são dois drafts seguidos. O draft de 2004 e o draft de 2005. O draft de 2004 ele fornece 3 titulares de altíssimo nível que vão conduzir suas equipes para os playoffs nos anos que seguem e vão conduzir rápido. O Ben Roethlisberger conduz os Steelers, também por causa da defesa, jogo terrestre com o Jerome Bettis, mas em 2005 ao título, ao Super Bowl. O Eli Manning em 2007 e no meio do caminho tem um cara que não ganhou o título, o Philip Rivers, mas o Rivers tem a melhor campanha da NFL junto, claro, a Deion Tomlinson e tudo mais, em 2006. Então os quarterbacks começaram a vingar cedo, coisa que não era o costume. Os quarterbacks demoravam a vingar e eles começaram a vingar mais rápido porque o college começou antes a abrir mais o jogo aéreo e abraçar mais o jogo aéreo. Com os quarterbacks tendo mais repetições e tudo mais, eles vingavam mais cedo. O normal até então é que o quarterback passasse o primeiro ano no banco muitas vezes e no segundo ano, e olha lá,
fosse jogar e, de fato, no terceiro ano as coisas fossem acontecer. Então, em meio a isso, a gente tem essa primeira parte do paradigma, mas uma segunda. A NFL ainda acreditava muito a posição de running back, tanto é que 3 running backs foram escolhidos no topo do draft de 2005. Hoje, isso soa completamente bizarro, quase que impossível de acontecer, mas aconteceu em 2005, há 20 anos, há 20 temporadas. O Ronnie Brown foi escolhido pelos Dolphins, o Cedric Benson pelos Bears e o Cadillac Williams pelos Buccaneers, com um detalhe que o Cadillac Williams e o Ronnie Brown jogavam no mesmo time no college, em Auburn. Pois bem, qual foi a produção desses caras na NFL? O Ronnie Brown teve uma temporada acima de 1.000 jardas, o Cedric Benson só foi ter temporada acima de 1.000 jardas em Cincinnati, ou seja, não no time que ele escolheu, e o Cadillac Williams teve só uma temporada de 1.000 jardas, que foi justamente o ano de calouro em 2005. Aos poucos, a NFL começou a perceber essa questão da fungibilidade de running backs, que não eram o auge do auge. Claro, ainda vai ter um Adrian Peterson, claro, ainda vai ter um Derrick Henry, claro, ainda vai ter um Christian McCaffrey, né? O Derrick Henry no auge, obviamente, né? Mas não era mais a mesma coisa. Os running backs de segunda, de terceira prateleira, começou o processo deles serem menos valorizados, porque percebeu-se que eles eram mais substituíveis e que os quarterbacks, quando você encontrava um bom, a coisa andava. O terceiro paradigma, então, é esse draft de 2004 e 2005. Então, para você não perder a conta, 99, o ataque dos Rams, que revoluciona um pouco já a NFL, 2003, a final da AFC, e por tabela a regra de contato legal sendo mais marcada. Para quem não sabe, contato legal é aquela falta que você tem um contato a mais do que deveria durante a rota antes da bola ser lançada, tá? E aí, a partir de 2004, essa falta sendo mais chamada. Não é por acaso, inclusive, que em 2004 os Colts explodem ofensivamente. Poderia até colocá-los aqui. Mas o quarto paradigma é o New England Patriots de 2007. Por quê? Porque aquele time dos Patriots em 2007 quebrou vários recordes, como, por exemplo, a primeira temporada invicta 16-0. Os Dolphins tiveram 72, ainda tem o único título do Super Bowl invicto. Mas os Patriots, em uma temporada de 16 jogos, foram o primeiro time até essa marca. Mas não só. Os Patriots tiveram naquele ano a maior porcentagem de formação shotgun na NFL. E aí percebeu-se que você consegue até correr com a bola no shotgun, mas principalmente você ampara muito um jogo aéreo com 3, às vezes 4 recebedores. Como os Rams fizeram em certa medida, mas tem um a mais. Os Patriots tinham na posição de slot receiver o cara que revoluciona o jogo nesse aspecto, que é o Wes Welker. Até então, o terceiro recebedor do time era um Zé Mané qualquer. Dos Patriots de 2007 para frente, esse terceiro recebedor, esse slot, um cara ágil, dinâmico, trabalhando rotas curtas, com jardas após recepção, ele fica ainda mais importante. Sobretudo se você tiver um recebedor número 1, um X, como o Randy Moss, que teve 23 touchdowns naquela temporada. O Randy Moss, inclusive, ainda tem um recorde de mais touchdowns no ano, que são 23. Brady teve 50 touchdowns, foi ultrapassado pelo Peyton Manning em 2013, e o New England Patriots naquela temporada teve 589 pontos, o que dá uma marca de 36 pontos por jogo. Daquele momento em diante, os times começaram a perceber que dava para fazer isso. Colocar 3 recebedores com frequência, mais formação em shotgun, e aí o declínio do jogo terrestre começou a continuar e a ascensão do jogo aéreo continua até o quinto e último paradigma, o ponto sem volta, a temporada de 2011 da NFL. A temporada de 2011 da NFL é amplamente considerada o ano do quarterback. Em 2011 a gente teve 3 quarterbacks passando das 5.000 jardas, o Drew Brees, Tom Brady e Matt Stafford. E a gente teve 2 chegando muito perto. O Eli Manning teve 4.933 jardas. E o Aaron Rodgers, que foi o melhor quarterback daquele ano, teve 4.643 jardas. Para vocês terem ideia, até 2010, ou seja, ano anterior, a gente tinha tido 2 temporadas acima de 5.000 jardas. O Dan Marino, em 84, amplamente considerada a maior temporada da história para um quarterback ajustado à inflação. E o Drew Brees em 2008. E só em 2011 a gente teve 3, quase 4. Com isso, é o caminho sem volta, não tem como. A posição de quarterback, ela se firma de vez como a posição mais importante da NFL. E running back constantemente não sendo escolhido na primeira rodada. E isso é um indicativo de valor, de qual é o valor da posição, para além, claro, dos contratos, dos salários, que vocês sabem o que está acontecendo. E aí como que ficou a média? Em 99, a média dos top 3 quarterbacks em jardas era de 4.300 jardas. A dos running backs foi de 1.474. Em 2023, a média aritmética do top 3 de quarterbacks foi de 4.571, ou seja, um aumento de 6%. Os running backs de 1.256, e poderia ser ainda menor se eu desconsiderasse o Christian McCaffrey, que foi um ponto fora da curva, uma queda de 15%. A questão é a seguinte, então, os quarterbacks eles melhoraram as estatísticas como um todo, e o topo da pirâmide melhorou, e o topo da pirâmide de running backs caiu. É isso. Você prefere jogo terrestre
ou jogo aéreo? Conta aí nos comentários. E é mais ou menos por aí, simplificando algumas coisas, claro, mas esses são os 5 paradigmas. Fizemos todo o estrago que podíamos. Beijo carinhoso, que você tenha um ótimo resto de dia. Tchau.